Saudações rubro-negros, flamaníacos de plantão. Bom, meus amigos, aos que não me conhecem, eu sou o Sam, criador deste canal. Venho como objetivo trazer as informações do nosso Mengão até vocês. Meus amigos, eu não trouxe vídeo porque não tem jogo essa semana, tá tudo mais tranquilo, apesar do fervoroso que está nas redes sociais sobre a condenação de Bruno Henrique, a absolvição, sobre o julgamento de Bruno Henrique. Mas enfim, vamos às notícias, que é isso que importa, tá? Deixa eu falar, a tia Leila está aí muito preocupada que Bruno Henrique foi adiada de novo o julgamento dele de segunda para quinta, vamos dizer assim, como se isso tivesse algum impacto, que não vai ter jogo nesse período, ele não vai jogar nenhum jogo, o jogo vai ser só sábado e o julgamento dele vai ser quinta-feira. Mas com o Vitor Roque, que está lá, ela não se preocupa, que está lá também, foi denunciado e ainda não foi julgado. Vitor Roque, Marlos Moreno, o próprio Gustavo Gomes. Do Palmeiras só foi condenado agora o Alan, né? Mas enfim, que são coisas totalmente diferentes, né? Meus amigos, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Nesse julgamento do Bruno Henrique, tem 10 autoridades para julgar, fazer essa condenação ou absolvição. É um relator e 9 auditor. Fazendo uma má comparação, como se fosse um trem de 9 vagões e uma locomotiva. A locomotiva é que puxa os vagões, é o relator. Só tem uma locomotiva, é um relator. Os outros 9 são auditor, são os vagões. A tendência é que o voto do relator seja seguido pelos auditores. Ou seja, a tendência é que a locomotiva puxe os vagões, ou os vagões sigam a locomotiva. E o relator votou a favor do Bruno Henrique, tirando ele da condenação do artigo 243A, que teria punição de multa e jogos de suspensão, para o artigo 191, que só prevê multas na sua condenação. E o relator votou nesse artigo para condenar Bruno Henrique. Inclusive aumentou de 60 para 100 mil a multa, mas sem punição de jogos. O primeiro auditor que ia votar pediu vistorias. Vistoria, que cabeça, pediu vistas do processo. Mas como assim, Sam? Que é vista? Ele vai ver o processo? Sim, mais ou menos isso. Eu acredito que ele pediu vista porque ele estava preparado para julgar o artigo 243. Como relator absolveu ele desse 243 e puniu ele no 191, talvez o auditor não tivesse preparado para isso, para ver esse artigo. Então ele pediu vistas para poder estudar mais esse artigo, para ele poder dar o voto dele. Eu acho que é isso que aconteceu, então por isso vai até quinta-feira. Aí isso provavelmente vai servir para os outros auditores, vão aproveitar e vão estudar o artigo, quando é quinta-feira todo mundo vota e condena ou não. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês, até polêmica, até polêmica, mas eu vou falar assim mesmo, tá? No meu ponto de vista, o Bruno Henrique era para ser condenado. Mas o artigo que mais se encaixa é 191. A pena é baixa, mas o artigo que ele mais se encaixa é esse, da condenação. O relator está totalmente correto. Mas o STJD, eles têm que ver aí, reaver as multas, as coisas, como que tem que ser aplicado. Mas hoje é isso, entendeu? Não é porque é só 100 mil de multa, não. Mas, até mesmo porque, se tivesse os jogos, o Flamengo ia ser condenado. 60 mil, o Bruno ia ser condenado com 60 mil que ele ia pagar do bolso dele, e os jogos, o Flamengo ia sofrer com isso. O Flamengo não tem nada a ver com isso. E quando aplica no 191, quem é condenado é só Bruno Henrique, que aumentou de 60
mil para 100 mil no bolso dele, e o Flamengo não vai ser condenado, que vai continuar com o jogador. Mas eu acho que ele tinha que ser condenado no mínimo de 12 a 24 jogos de suspensão. Minha pessoa, gosto muito do Bruno Henrique, salva nós o tempo todo, é um cara excepcional, mas ele errou. E quando erra, tem que ser punido, independente de quem seja. Entendeu? Aqui, como diz o nosso parceiro João Guilherme, aqui a gente torce, mas não distorce as coisas. Ele vacilou e teria que ser punido por isso, tá? Bom, meus amigos, deixa eu falar mais uma coisa aqui pra vocês. O julgamento do Bruno Henrique agora vai ser quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, eu acho, né? Eu vou trazer mais detalhado a hora certinho, tá? Só sei que é quinta-feira agora, tá? Gente, data FIFA. A data FIFA deixa o Flamengo sem 11 jogadores. Na verdade, 11 não, 8, né? Porque os outros estão machucados. Olha só. Nós temos por médio, isso contra o Sport e contra o Fluminense, tá? 2 jogos importantíssimos. Contra o Sport, vamos dizer assim, mas é nesse jogo fraco que a gente acha que já está tudo ok, é que a gente vacila e perde. Tá? Mas vamos botar aqui. Departamento médico. Pedro, Léo Ortiz e Jorginho estão sendo preparados para jogar contra o Fluminense. Tá? Não sei se o Pedro vai conseguir jogar contra o Fluminense, mas Léo Ortiz e Jorginho estão sendo preparados para esse jogo. Convocação. Temos Arrascaeta, Vinha, Varela, Plata, Pulgar, Carrascal, Alexandro e Danilo. 8 jogadores convocados. Nossa, mas e aí, como é que a gente vai fazer? Aí só faltou um goleiro, tira um aí, vamos dizer, tira um daí, coloca o goleiro, é um time de futebol. E um time de titulares, tá? Time de titulares. Galera, é o seguinte, nós vamos jogar contra o Sport. A maioria desses jogadores que estão convocados vão jogar dia 18. Então dia 19 é quase impossível eles jogarem. A não ser que ele seja em reserva lá, não sei. Só o Carrascal que joga dia 17, o último jogo pela seleção. Mas vamos lá. O Flamengo, antes das convocações, o Flamengo falou com todos os jogadores que estavam sendo convocados, conversou com eles, pediu autorização deles e ver o que podia fazer. Se fizesse uma força-tarefa para trazer os jogadores, se eles concordaram, queriam, eu acho muito importante eles virem para esse jogo. Eles fizeram, disseram para o Flamengo, se eles conseguirem fazer isso, eles vêm, estão disponíveis. Porque cada jogador convocado ele tem direito de se apresentar 3 dias depois da sua seleção ao clube. E eles abriram mão disso para vir. Se o Flamengo fazer uma força-tarefa, fazer uma coisa mais popular. A força-tarefa é alugar um jatinho e sair passando o rolo, ó, catando todo mundo e trazendo pro jogo. Aí vai ver quem jogou, a minutagem, quem está bem fisicamente, que pode ajudar no jogo contra o Fluminense. E contra o Sport nós vamos com o que temos. Tá? E falar no departamento médico, nós já temos Alan no departamento médico. Tá? Alan no departamento médico. Não é o Pulgar que foi convocado, é o Alan. Então essa é a força-tarefa que o Flamengo está fazendo, tá? Deixa eu falar aqui uma coisa antes de passar para outro assunto. Eu quero meter um assunto aqui no meio. O Santos, curioso, o Santos entrou no Supremo Tribunal Federal contra o Flamengo. Pô, Santos, como assim contra o Flamengo? O Flamengo está devendo o Santos? Não. É porque o Flamengo cobrou 300 pau no setor que a torcida do Santos ia ficar, cobrou 300 pau o ingresso para eles, no Maracanã. Aí eles entraram que foi injusto, porque o Flamengo do setor deles pagaram 80. Engraçado, né? Só que o Flamengo está aplicando a lei da reciprocidade. Como assim, Sam? Quando o Flamengo foi jogar lá, o Santos cobrou 300 pilas do torcedor do Flamengo. 300 pilas do torcedor do Flamengo. Como já foi lá no primeiro turno, no começo do primeiro turno, lá em meados do primeiro turno, aí eles esqueceram. Enquanto a torcida deles pagava 30, 40, a do Flamengo pagava 300.
agora o Flamengo aplica a lei da reciprocidade. O que acontece lá, acontece cá. Aí acho que eles esqueceram e entraram no Supremo Tribunal, que negou quando o Flamengo apresentou a lei da reciprocidade. O tribunal negou na mesma hora. Mas fez. Isso é uma gafe. Amadorismo puro da diretoria do Santos. Mas enfim, vamos que vamos. Galera, é o seguinte. Todo esse auê na mídia social, nas redes sociais, tudo não passa de uns bastidores aí por causa desses jogos aí, porque o Flamengo voltou para a disputa. Cara, eu estou impressionado com um jornalista que eu admirava muito, que é o PVC. Só que hoje em dia o cara, ele não consegue mais separar o jornalismo do clubismo. Na verdade, ele está parecendo mais um assessor de um clube de que praticamente um jornalista. Ele dá ele surta, sabe? Ele fica explícito, ele fica agitado para dar umas informações de qualquer jeito, para tentar justificar, faz um monte de arrudeio para tentar justificar que Flamengo está errado e que Palmeiras está certo de alguma forma. Ele faz um monte de arrudeios para tentar convencer as pessoas disso, entendeu? Eu vou falar uma coisa para PVC. Eu vou recomendar ele uma coisa. Não vou recomendar psicólogo para ele não, nem psiquiatra. Eu vou recomendar que, se ele quiser ter eficiência nessa sua conversão, que ele faça um curso, uma pós-graduação aí em hipnose. Porque ele coloca um banana ali, hipnotiza ele, aí sim ele consegue convencer. É a melhor coisa que tem, aí ele vai se realizar. Porque só assim ele vai convencer qualquer banana a seguir a opinião dele. Tá se transformando num verdadeiro idiota. Está saindo da linha. Com o cartão, entrou na pauta lá do jornalismo, lá com o cartão, que é 100 mil eu pago no débito, faço isso, faço aquilo, faz aquilo, abre a carteira, faz um monte de cartão, um monte de coisa. Cara, e ele está se especializando em, vamos dizer assim, menosprezar a justiça do Brasil. Ele está se especializando em chacoalhar a justiça do Brasil. E a justiça do Brasil tem que ficar de olho, tem que ir para cima dele, tem que dar umas em cima dele, para ele poder ficar pianinho e falar o que ele tem que saber. O cara não lê o relato, quer comparar Lé com Clé, quer fazer um monte de coisa, não tem nada a ver. Julgamento de Bruno Henrique é uma coisa, com o julgamento de outros caras que faziam parte de uma quadrilha, que recebiam dinheiro, sabe? Não tem, é totalmente maluco. Acho que o cérebro dele está derretendo do PVC, entendeu? Muita decepção. Mas, meus amigos, eu não tenho que estar aqui julgando quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Eu só sei a minha opinião, e a minha opinião eu tenho que dar, sem ofender, sem desmerecer ninguém, tá? Mas eu dou. E quero de vocês, porque vocês são flamaníacos, até mesmo os antes aí que criticam aí, que me criticam, vão aí, colocam aí a opinião de vocês também, sem clubismo, tá? Galera, é o seguinte, deixa eu logo falar aqui pra vocês. Vocês gostaram do vídeo? Do jeito de eu fazer vídeo? Dá um like, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Eu já cheguei desde domingo, cheguei aos 100 mil inscritos, graças a Deus, e a vocês, sabe? Muito obrigado. E quem não gostar do meu conteúdo e que quer criticar, pô, beleza, é assim que a gente cresce. Critica, dá o dislike, reclama, sabe? Eu vou lá conversar com vocês, vou ver o que está acontecendo. Se eu estiver errado, nós vamos rever. Vocês têm o poder de fazer a gente abrir a mente, assim como era para todo mundo. Eu não tenho uma mente quadrada que ela não se mexe, não, entendeu? Eu sou muito maleável, então a gente vê. Eu sou flamaníaco, mas não sou burro, vamos dizer, como eu estou falando aqui. Eu torço, mas não distorço as coisas, entendeu?
Como eu falei aqui, na minha opinião, o Bruno Henrique tinha que ser condenado. Não só a 100 jogos, a 100 mil reais. Ele tinha que ser condenado, na verdade, a jogos de suspensão. De 12 a 24 jogos por suspensão. Ou então, 1 milhão a 2 milhões de reais. Deixa ele jogando, mas condena ele a 1 milhão a 2 milhões de reais para sair do bolso dele. Não punir o Flamengo, punir ele. 2 milhões de reais, pronto. Uma multa e tanto. Tá? Bom, meus amigos, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamaníaco. E amanhã cedo nós temos vídeos novamente, tá? Muito obrigado!